Oi, eu sou Marcela McGon e esse é o Bumble Talks, o podcast do Bumble. E hoje a gente vai falar sobre, sabe aquela coisa de parece que nunca tem um tempo certo pra mulher fazer nada nessa vida? E eu vou ter esse papo com duas maravilhosas que estão aqui do meu lado. Ela, que é atriz, apresentadora, ativista, Luana Xavier. Olá! Oi, Lua! Muito bom te ter aqui. Tô bem feliz. E ela, que é atriz, estudante de Relações Internacionais, Fernanda Concon. Oi, gente, muito prazer também estar aqui com vocês. Tô ansiosa pelo nosso papo de hoje. Tô muito feliz de bater esse papo com vocês. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre essa questão do tempo certo pras coisas. Parece que pras mulheres nunca é o tempo certo, né? Vocês têm referências de quando vocês escutaram pela primeira vez? Sei lá, você é nova demais pra isso ou velha demais pra isso? Eu acho que eu tenho um exemplo muito próximo a mim, né? A minha mãe foi mãe muito nova. Eu tenho uma irmã mais velha que hoje tem quase 30 anos. E a minha mãe foi mãe com 19 anos de idade, que é mais ou menos a idade que eu tenho hoje. E eu tenho isso muito na cabeça. Óbvio que eu acho que a minha mãe era nova pra ser mãe. É uma responsabilidade muito grande. Mas isso, enfim, não definiu a mãe que a minha mãe foi pra minha irmã. E a mãe que a minha mãe é pra mim e é pro meu irmão até hoje. E também não definiu em momento algum um relacionamento que o meu pai teve com ela. Meus pais são casados até hoje. E é um relacionamento incrível, super saudável. Então, eu acho que a minha história também tá meio baseada nisso, né? Da minha mãe ser muito nova. E como é que você vai fazer faculdade? Como é que você vai trabalhar? E você já ouviu Nova Demais pra se meter nesses assuntos? Tipo, Já! você falou que fala de política nas redes, O né? tempo todo, assim. Querendo até me desmerecer em certo momento, assim, pela minha idade. Óbvio que eu sou muito nova também. E não sei de tudo, tem muita coisa pra aprender. A gente, enfim, na vida vai aprender muita coisa pra sempre. Até o nosso último dia de vida, a gente vai aprender muito ainda. A gente vai passar por muitas pessoas e passar por muitas experiências. Mas isso não é desmérito nenhum pra falar assim, nossa, ela é muito nova e tá falando de assuntos tão sérios, né? Ela tá se metendo onde ela não devia. Ou você não era nascida quando X pessoa tava falando tal coisa, você não viu deveria isso. ser o contrário, né, gente? Que bom que ela tão nova já está se engajando politicamente. Sim. E não só isso, tipo assim, às vezes sabe muito mais do que alguém que tá aí há muitas gerações sem tanto acesso à informação. Não, e eu sempre falo isso pra todo mundo. A experiência que eu tenho não é a experiência que você tem e não é a experiência que ela tem. A gente tem experiências diferentes, formações diferentes. Nós passamos por coisas diferentes. Então, às vezes, eu sei de uma coisa que mesmo mais nova que vocês duas, eu posso acrescentar na vida de vocês. E vocês que já viveram muito mais do que eu, podem acrescentar uma coisa na minha vida também. E tem um frescor, assim, dos mais jovens, né? Que é aquela coisa de estar realmente aberto a descobertas. Sim. Porque acaba que as pessoas, às vezes, com mais idade, de outras gerações, né? São mais conservadoras, têm determinados conceitos na cabeça que, às vezes, não querem mudar, que não querem pensar de outra forma, que não querem sair daquilo que a gente chama de caixinha, né? E os mais jovens é que vêm com esse frescor pra dizer, não, vamos enxergar outros caminhos, vamos pensar de uma outra forma. Então deveria ser muito mais o elogio do que o contrário, né? Exato. E você, Lu, quando já ouviu a Nova Demais ou Velha Demais por alguma coisa? Bom, eu vou um pouco na contramão da história da Fê, com relação à mãe dela. Eu vou dar o exemplo da minha mãe também, porque a minha mãe era um pouco o contrário. Porque minha mãe, ela sempre quis ser a estudiosa, sabe? Então, ela fez faculdade de engenharia química e ela queria fazer pós-graduação, mestrado, doutorado. Ela queria primeiro investir no estudo dela e depois pensar em construir família. E, no entanto, começou essa cobrança, assim, peraí, mas você vai ficar estudando até que idade? Com que idade que você vai ter filho? Então ela teve que adiar um pouco os sonhos nos estudos por conta dessa cobrança das pessoas em volta. Tá aí a prova, né? Que não, ou a Nova Demais nunca tem a idade certa. Não tem. Né? Nunca vai existir esse Na verdade, momento. o grande problema da sociedade é a gente ser mulher, entendeu? Exato. Porque se forem perguntar sobre qual a idade ideal para, é como se a gente nunca se encaixasse. Então o problema é que a gente é mulher. É E isso que hoje as a minha pessoas mãe acham. escuta direto, nossa, mas você é super nova e você tem 3 filhos, caramba! Então, assim, se ela fosse mais velha, era ruim também, mas se ela tivesse... Nunca tá bom, né? Não, e Nunca quando ela tá foi mãe bom. com 19 anos também tava ruim, então assim, quando é que tá bom, assim? Qual é a idade, qual é a faixa? Nunca. Vocês já tiveram algum mito, assim, em relação à idade? Sei lá, tem que casar antes dos 30, que esse é clássico, né? Gente, pra mim o clássico, eu passei a vida inteira escutando que... Como é que é aquela história de que mulher precisa ser mãe antes dos 30 pela primeira vez? Sim. Eu acho que foi o primeiro estigma que eu escutei, assim, em relação à idade de mulheres. Que, mas depois pode ser que seja um risco. E eu cresci com essa ideia na minha cabeça de que, meu Deus, eu acho que eu vou precisar muito ser mãe antes dos 30 anos. E hoje eu tenho 20, eu falo, gente, pelo amor de Deus. É amanhã. Eu não quero. Não, é assim, quanto mais eu vejo que tá se aproximando dos 30, ainda faltam 10 anos, mas 10 anos eu tô sentindo que vão passar rápido com esse povo aí falando. Eu falei, meu Deus, eu não tô pronta pra isso, então não sei. E
foi o primeiro estigma que eu escutei mesmo, que mulher tinha que ser mãe antes dos 30 anos. Eu acho que eu também vou nesse e vou em mais um, além desse. Aliás, esse eu acho que me persegue até hoje, porque como eu tô com 35 anos, então as pessoas me cobram e falando assim, você não tem nenhum relacionamento fixo, mas você tem vontade de ter filho? E eu fico assim, não sei ainda. Mas não sabe, mas tem que decidir, né, meu amor? Porque se você quiser congelar um óvulo, corre pra fazer isso. Então, tem essa pressão. Agora, eu acho que eu tive uma coisa na adolescência que era a pressão para o primeiro beijo. Porque eu sempre fui muito alta, muito grande, né? Então, eu, muito nova, eu já aparentava ser um mulherão. E as pessoas perguntavam, mas como que você não deu o primeiro beijo? É assim, se você menstruou, você tem que pegar alguém. É como se uma coisa tivesse ligada à outra, gente. Eu queria saber aonde que isso tá escrito. Eu menstruei aos 12, então peraí, então beija na boca logo. O que uma coisa tem a ver com a outra? Queria eu saber, né? Eu tinha muito do casamento. Tipo, que antes dos 30 eu tinha que casar. E aí eu tive um relacionamento super longo. E aí quando eu fui beirando ali, meus 26, 27, eu comecei a desesperar. Porque a gente já namorava um tempão. Eu falei, não, eu preciso casar antes dos 30. E entrei nessa, e aí até casei sem estar realmente tão consciente ali do que eu queria. Mas hoje em dia eu agradeço, porque eu falo para minhas amigas, o bom de ter casado antes dos 30 foi que aos 30 eu já tava divorciada. Muito bom, pronta pra recomeçar. Nova demais pra divorciar e velha demais pra estar casando de novo. Agora eu queria falar de um assunto que é a questão da cobrança, né? Pra nós mulheres, a cobrança pela eterna juventude é uma realidade, né? Enquanto pros homens isso ou não faz diferença ou até aprimora, vamos dizer assim, né? Verdade. Por que vocês acham que isso acontece tanto, assim? E vocês veem isso no dia a dia de vocês? Vejo, mas ao mesmo tempo é interessante pensar que por ser uma mulher negra, né, as pessoas dizem assim, mas você não envelhece tão rápido, a gente não vai ver na sua pele, então pra que você tá se preocupando, por exemplo, em usar um filtro solar? Porque sua pele não envelhece, imagina, você não enruga, né? Então tem muitas crenças que ficam cercando a gente, assim, por todos os lados, e que eu acho que o que as pessoas precisavam pensar antes de tudo é definitivamente na individualidade. Tem pessoas que querem envelhecer naturalmente, que não querem fazer nenhum tipo de intervenção cirúrgica e tá tudo certo. E tem aquelas outras que não. Então, eu acho que o grande problema é, se cada um cuidasse da sua vida, ia tudo ficar tão mais fácil, gente. Deixa a gente ser quem a gente quiser ser, sabe? Eu acho que é meio que essa coisa, mulheres não são permitidas de envelhecer. Isso já foi pra feira, acho que ainda não, né? Mas já pegou você em algum lugar, Lua? Tipo, medo de envelhecer. Olha, não vou mentir que sim. Eu achei que... Eu sempre brinquei que eu ouvia as pessoas falando sobre a tal crise dos 30, né? E eu falava assim, imagina, gente, eu sou uma pessoa tão alto astral, isso não vai bater em mim. Só que chega uma hora que fica tudo na teoria. Porque na prática, no meu ano de 29 para 30 anos, eu fiz assim, gente, 30 é quase 40, 40 é quase 50, 50 é 60 com certeza. Olha que loucura! E olha que loucura! E aí, só que é aquilo, né? A gente tem todo o nosso entendimento, as nossas pautas feministas, os nossos debates sobre gênero. E aí é nesse momento que você fala assim, hello, vamos voltar aqui, militante. Vamos prestar atenção. É o seu próprio cérebro te cutucando. Você vai falar isso? Exatamente. Ao invés de militar só pelo coletivo, milita por você mesmo, exatamente. Eu acho que no meu caso, assim, ainda que eu tenho só 20 anos, mas o meu medo era crescer. Eu acho que por esse primeiro estigma do você precisa ser mãe com menos de 30 anos, quando eu fiz 18, assim, eu falei, gente, mas, sei lá, 6 anos, sei lá, passam rápido, né? Então, com 24, ser mãe com 24, pra mim é irreal daqui 6 anos. Isso é muito perto. Eu lembro de 6 anos atrás. Como é que eu vou ser mãe daqui 6 anos? Então, o meu problema foi muito crescer também. Então, justamente por essa pressão de, sei lá, na faixa de idade dos 20 aos 30, você precisa se formar, ter filho, casar, e até 30 anos ter 2 filhos, e é isso, tá resolvida, porque ter filho depois dos 30, o primeiro já é um pouco demais, e se você não casar depois dos 30? Então, acabou a sua carreira. Só que aí eu fico pensando, gente, mas é daqui a pouco. E quanto mais eu me aproximo de 21, 22, eu vejo que eu ainda não tô pronta pra tudo isso. E talvez nem seja isso que eu queira, não sei, eu tenho muito tempo pra pensar. Eu acho que a pressão que eles colocam sobre nós, pra nós virarmos mulheres e pra vida, assim, também… É aquela coisa do homem pode ser moleque até os 60 anos, Exato. E a mulher tem que ser mulher desde os 18, desde os 15, desde os 12, ou quando a vida pedir, né? Então, vocês acham que vem essa ideia de tipo, não, mulheres são mais maduras mesmo?
essa coisa do usar a idade com um peso maior para mulheres, assim? Eu acho que é por quererem que as mulheres sejam cuidadoras, sabe? Então, elas são mais maduras, então ela vai poder cuidar do irmão, ela vai poder cuidar da avó idosa que tá com algum tipo de doença, que tem Alzheimer. Eu acho que é para colocar a gente nesse lugar das mulheres cuidadoras, que vão cuidar da casa, que vão cuidar das pessoas, que vão fazer a comida. Eu acho que é um pouco nesse caminho, talvez. Não, eu concordo, eu faço das suas palavras a minha. Eu acho que é esse papel inerente de mãe que a sociedade coloca sobre nós, assim. Então, ainda que eu seja muito nova, eu tenho... Porque é aquela história de, nossa, você sabe cozinhar, você está pronta para casar. Nossa, você sabe fazer um arroz, você está pronta para casar. Que bacana. Passa roupa como ninguém. Passa roupa como ninguém. Nossa, você sabe lavar o banheiro, que tudo. Apesar que, assim, todo mundo deveria aprender a lavar o próprio banheiro, no final das contas. Funcionais, né? É isso, gente. Todos saibam lavar o próprio banheiro. Mas eu acho que é esse papel inerente de mãe que o machismo estrutural coloca sobre nós. Então, é esse lugar do cuidado, da casa, dos filhos. E também esse papel do homem sempre poder ser infantilizado a todo minuto. Então, com 15, com 20, com 60, com 70. E a gente tem essa obrigação de sempre cuidar. Esse instinto materno. Da responsabilidade. Essa responsabilização, na verdade. Que não né? é que não existe instinto materno. Eu não manjo bulhufas de biologia. Mas assim, quem disse que eu quero cuidar de alguém pro resto da minha vida, sabe? Quem tá dizendo isso? Eu não. Exato. E ao mesmo tempo que existe um super contraponto, que é muito madura, igual a gente estava falando até agora, mas daí também as mulheres maduras reais assustam os homens em relacionamentos, né? A busca pela novinha e pela inexperiência. Rolou até uma fala esses tempos recentes, né? Sobre essa busca dos homens por essa inexperiência, talvez por essa mulher que seria mais passiva, vamos dizer assim, menos dona das próprias opiniões. Porque né? essa mulher mais velha, que já tem o próprio emprego, que ganha sua grana, ela é uma mulher muito decidida, né? E mulher muito decidida pode ir pro mundo, e aí ela sai um pouco das mãos ali do controle desse homem, desse macho, que acha que tem o direito de ter controle sobre a vida de alguém que não seja seu filho, que não seja uma pessoa menor de idade. Então, no caso da sua parceira, né? Aí falando em relacionamentos heterossexuais. Eu acho que é bastante isso, assim. Eu tô vivendo uma crise agora. Vou falar de uma segunda crise, tá? Já falei da crise dos 30. Uma segunda crise que eu tô numa idade que no mundo do audiovisual é meio um limbo, né? Então aí as pessoas dizem que eu tenho um rosto de uma pessoa muito nova. Aí outro dia eu fui fazer um teste pra uma série e a personagem tinha 42 anos. Fiz o teste, passei no teste, fiz a série e tal, foi muito incrível, não sei o que, nananã. Beleza, corta para eu sendo chamada pra fazer um teste pra um filme e a personagem tinha 35, que é a minha idade. Aí eu fiz o teste e falaram assim, não, Luana, mas você tem uma cara de muito nova. Eu falei, gente, alguém decide? Eu acabei de fazer uma de 41, tudo bem, agora a de 35, que é a minha idade mesmo, vocês estão dizendo que eu não tenho. Então vamos resolver, assim. E também vamos resolver aonde que padrão é esse, né? Que padrão que foi estabelecido sobre a idade que a pessoa tem, sobre a idade que a pessoa aparenta, sabe? Eu sou atriz, eu posso ser qualquer coisa, eu posso ser qualquer personagem, eu queria ter esse direito, inclusive, sabe? Eu tava lembrando de uma pesquisa que o Bumble fez, que perguntou sobre o que as pessoas achavam que as mulheres tinham que se preocupar em relação, por exemplo, à idade, a procurar relacionamento. E 43% das pessoas responderam que as mulheres deveriam se preocupar em relação, tipo, a relacionamento, estar em um relacionamento versus a idade em que elas estão. E para homens foi 17% só. O que vocês acham disso? Existe idade certa para se relacionar? Ó, se eu pensasse que existe idade certa, era pra eu desistir da vida. Porque eu sou uma mulher de 35 anos e eu falo bastante disso nas minhas redes sociais sobre a questão da solidão da mulher negra. Então, eu sou o retrato fiel do que é a solidão da mulher negra. Eu sou uma mulher, até então, até onde eu saiba, heterossexual. Tô jogando pro universo aí pra ver se isso muda. Tô pedindo. Porque homem hétero é um negócio que, enfim, não faz muito sentido. Mas... E eu nunca tive um relacionamento. Eu nunca tive um relacionamento de verdade. Eu tive pegações aí no meio do caminho, mas eu nunca tive nenhum cara que chegou, me assumiu, pegou na minha mão, andou comigo pela praça, sabe? Me apresentou pra família, enfim. Então, se eu realmente achar que existe uma idade adequada, então eu já posso chegar à conclusão que eu não vou ter nenhum relacionamento e que a vida vai passar e eu não vou ter essa experiência. E tem uma coisa que as pessoas falam muito pra mim, que é assim... as pessoas, às vezes, com experiências ruins, né? De relacionamentos ruins, relacionamentos tóxicos, e que falam assim, Luana, mas deixa eu falar pra você,
tá melhor ser solteira mesmo, o mercado tá péssimo, tá tudo muito complicado. Aí eu digo assim, gente, vamos deixar eu mesma chegar a essa conclusão? Deixa eu fazer o teste, deixa eu experimentar. Então eu quero ter direito a ter um relacionamento, seja ele, sei lá, como for, em qual idade for, em qual circunstância da minha vida for, em qual momento profissional for. E aí, depois que eu tiver essa e mais algumas experiências, aí eu posso dizer assim, valeu a pena, não valeu, esse a gente descarta, gostaria de ter um como esse, mas em um outro momento da vida. Então, eu definitivamente vou lançar esse clichêzão aqui. Não existe idade para o amor. Não existe, não existe. Eu amei minhas convidadas! Foi muito legal. Foi tudo, foi muito incrível ter vocês aqui. Obrigada por todos os recortes e opiniões e experiências que vocês trouxeram aí. Abrir essas caixinhas de vulnerabilidade também é muito importante para que as pessoas encontrem aqui espaço de acolhimento também, né? Não, Foi eu não incrível. achei que dentro de um tema a gente fosse conseguir ir pra tantos Falar lugares, sobre né? muita coisa. A gente falou sobre muita coisa. A gente que falou sobre delícia. recorte racial, a gente falou sobre Que é viagem, genial, mãe, sim. masculinidade, falou sobre tudo. Achei maravilhoso, gente. Muito obrigada, foi um prazer. Então, obrigada, meninas. E obrigada, pessoal de casa, por acompanhar a gente. Beijos!